O senhor Hayato e a senhora Ika olharam para Maricô e já iam perguntar o que ou quem era Zuku. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Antes que perguntassem, Toranaga explicou rapidamente a diferença e, para completar as explicações, disse: a Kaname é um ser que foi criado no inferno para se alimentar de cadáveres apodrecidos, pois antes deles serem criados, as almas destinadas ao inferno só poderiam ir para lá quando os corpos delas não existissem mais. E isso demorava muito, já que as almas do céu já seguiram direto de corpo e alma, por serem puras. Já no inferno, a podridão dos corpos impediam que eles fossem soldados de batalha contra as forças celestiais e, assim, eram destruídos facilmente. O céu garantia muitas vitórias, então o Senhor das Profundezas resolveu criar um ser para acelerar o processo e enviar almas o quanto antes para as batalhas. Eis o motivo de a Kaname existir. A Ika, querendo saber mais, perguntou: mas por que essa criatura tem crias? E por que as crias estão aqui, já que atacaram Hayato? Toranaga disse que não tinha uma resposta para essas perguntas. No entanto, pesquisaria por mais informações. Mas antes, quis saber onde eles encontraram tais criaturas. O casal rapidamente esmiuçou o que ocorreu. Omitiram, porém, a parte em que precisavam da mandrágora para a obtenção do ritual de localização, pois eles não queriam que ninguém soubesse o que eles estavam planejando. Mas Toranaga é bastante conhecedor das propriedades da mandrágora e os chamou para ajudar nas pesquisas. Afinal, queria obter mais detalhes dos dois para mais eficiência, e assim deixou que os jovens ficassem a sós. A senhora Ika, não querendo que a filha ficasse sozinha junto a um homem, a chamou para junto dela. Mas Hayato a deteve, dizendo que Maricô não poderia ir, já que eles não queriam envolver os jovens. E ainda para tranquilizar a senhora, Hayato falou: não se preocupe, eu criei Hiro aqui na fazenda desde 5 anos. Ele é como um filho, não fará mal algum a Maricô. Garanto. Mesmo resistente, a senhora Ika concordou, pois apesar de Hiro ser homem, ele foi criado pelo mais nobre e gentil homem da vila. Portanto, Hiro não iria ser diferente dele. Maricô e Hiro ficaram conversando no pátio que dá acesso aos jardins da fazenda. A princípio, conversavam sobre as estranhas informações que ouviram de Hayato e Ika. Mas logo voltaram a falar sobre Zuku, já que o demônio foi o responsável pela aflição da moça na noite anterior. Enquanto os jovens conversavam no pátio, o senhor Hayato, juntamente com a Ika e Toranaga, ficaram em uma pequena sala onde Toranaga mantinha suas coisas. E dentro de um armário, o velho senhor divulgador de lendas comentou o que havia acontecido com a jovem Maricô na noite anterior. Falou tudo sobre Zuku e explicou o motivo pelo qual a moça ficou sabendo a respeito dele. No entanto, eles não entendiam por que Zuku espreitava Maricô. A senhora Ika, não querendo revelar o que acontecia com a filha, tentando arrumar uma justificativa, falou: talvez não seja espreitando Maricô que ele estivesse. Pode ser que ele queria o rapaz mesmo, né? Afinal, ele é quem foi levado. Os senhores concordaram, mas Toranaga falou: sim, mas Yokai sempre recomendou a Zuku que não deixasse testemunhas, pois a missão dele era sigilosa, pois se descobrissem que Yokai ganhava 2 pactos com uma única jogada, as pessoas iriam procurar outro demônio que lhes garantisse mais segurança. Se Maricô testemunhou, só pode ser 2 coisas: ou não é Zuku, ou então Zuku ainda virá buscá-la para eliminar qualquer tipo de interferência nos pactos do mestre dele. As informações ali obtidas pelo senhor Toranaga deixaram a Ika apreensiva, pois ela sabia que, de uma forma ou de outra, a filha corria perigo. Perdidas em seus pensamentos,
Aika imaginava que se de um lado o Sr. Hayato é uma boa pessoa, pelo outro, ela imaginava lá no seu íntimo que não havia outro Tec-Tec e que o único causador da morte dos empregados da fazenda, infelizmente, poderia ser a filha dela. Se por algum motivo o Sr. Hayato soubesse o envolvimento dela diretamente nessas mortes, talvez ele deixaria de ser compreensivo e faria tudo para destruir Mariko. Enquanto pensava nisso, a senhora Aika foi chamada por Hayato, que lhe falou: "O que acha, senhora Aika?" Ainda em pensamentos de confusão com a realidade, ela falou: "Não foi culpa dela. Ele a enganou." Os dois homens se olharam e não entenderam nada, apenas quiseram saber o que ela estava falando. Voltando à questão e reparando que eles não falavam nada da filha, a boa senhora apenas pediu desculpas, dizendo que misturou as conversas com pensamentos senis dela, e os pediu para repetir. Aceitando as explicações, mas antes ressaltaram que ela não era senil, Hayato repetiu o comentário dizendo que Toranaga havia descoberto que criaturas eram aquelas que os atacaram e mostrou se realmente elas se pareciam com elas. A senhora Aika, examinando tudo, falou que lá estava muito escuro e não deu muito bem para ver direito, mas que, quando esmagou a cabeça de uma, ela pôde notar que eram muito parecidas. Então o Sr. Toranaga falou que iria ler mais a respeito, e mais tarde ele teria respostas. Apenas pediu para deixá-lo a sós nas pesquisas, mas antes que eles fossem, Toranaga falou: "Me contem aí, que espécie de criatura querem localizar com as ervas mandrágoras?" "Conheço as propriedades dessa erva, e aquela em especial são para a localização de algo. Não me venham com desculpas, eu estou velho demais para esse tipo de jogos." Sem alternativas, eles explicaram tudo o que planejavam fazer. Satisfeito, o Sr. Toranaga pediu que eles se retirassem para trabalhar com mais tranquilidade. O Sr. Toranaga tem 80 anos e é tio do Sr. Hayato, que tem 70. Durante a infância, eles estiveram separados, pois Hayato gostava de campos e vilarejos e Toranaga gostava de cidades grandes. Quando a esposa do Sr. Hayato deixou para morar na cidade, o pai dele, irmão de Toranaga, foi morar na fazenda para ajudar o filho, e isso fez até sua morte. A fazenda prosperou e rapidamente se tornou referência para todos que queriam oportunidades de sustento na vila. Hayato trabalhou duro por anos, sempre ajudando quem precisasse, e depois de alguns anos chamou seu tio Toranaga para morar com ele na fazenda, já que Saori, a esposa fiel dele, havia morrido. Mesmo gostando de cidade grande, Toranaga resolveu ir, porque começava a se interessar por lendas e ervas, e isso não era mais possível ter na cidade. Já estava morando na fazenda desde os 65 anos, e lá, desde então, durante esse período ajudou na administração do local e servia como gerente. Os empregados também gostavam dele, pois é um senhor muito divertido e muito bom. Sempre ajudava a curar alguém com suas ervas. Os planos de localização de Aika e Hayato não deram certo, pois, como sabemos, as ervas não mais estavam disponíveis, e eles não se arriscariam a entrar nas cavernas sombrias para tentar pegar mais. Seria bastante perigoso. Teriam que dar outro jeito. Aika, aproveitando estar sozinha com Hayato, perguntou se ele sabia se teria possibilidade de yokai convocar um de seus servos e de repente desistir, pois no íntimo ela tinha um pensamento que o que tinha acontecido com sua filha no início da transformação anterior era exatamente isso. O Sr. Hayato, achando estranha aquela pergunta, quis saber de onde Aika tirou aquilo. A atenta senhora, no entanto, não querendo se aprofundar, apenas falou: "Hayato, estamos vivendo tempos muito difíceis. Esses monstros parecem estar brotando em muitos lugares. É preciso pensar em possibilidades que às vezes achamos estranhas para melhor nos precavermos. Foi por essa razão que eu te fiz essa pergunta." A colocação foi bastante razoável e Hayato concordou com ela.
e disse que ele não sabia, mas poderiam perguntar para Toranaga. Logo em seguida foram em direção ao local onde se encontravam Mariko e Hiro para observarem mais detalhes da aparição de Izuku. Em um quiosque que fica no jardim, Mariko e Hiro conversavam quando Hayato e Aika chegaram. A senhora Aika fez questão de se sentar bem entre Hiro e Mariko, fazendo com que eles se afastassem para que a senhora se acomodasse. Ajeitada na posição, a senhora Aika olhou para a filha e disse: Mariko, você foi atacada por um homem? Você está bem, filha? Quem era ele? Mariko, olhando para a mãe, falou: Eu estou bem, mamãe. Não aconteceu nada. Ele tentou me arrastar, mas uma sombra que saiu do muro pegou. O senhor Toranaga acha que essa tal sombra é o demônio Zuku. Querendo saber mais detalhes para ver se achava alguma coisa que levasse a crer que esse tal demônio não queria mesmo a filha, a senhora Aika insistiu. Ele levou esse homem, mas antes disso, o que aconteceu? Você o viu? Você falou com ele? De alguma forma ele deu a entender que queria você? Aquela última pergunta tocou no fundo de todos, pois ninguém havia perguntado o que aconteceu antes do rapaz chegar. E então, com olhares de questionamento, se dirigiram para a moça. Mariko refletiu um pouco e depois falou: Não sei bem, mãe. Naquela noite eu estava aflita com sua demora e resolvi vir aqui na fazenda para saber notícias suas e do Sr. Hayato. Eu estava muito aflita e não me concentrava em nada mais além disso. Até que aquela sombra no muro me fez parar e então por alguns segundos eu senti como se ela se aproximasse mais. Na verdade, eu acho que ela se aproximou sim. Eu pude sentir um hálito quente em meu rosto. Mamãe, aquela coisa me cheirou. Tenho certeza disso agora. Foi o que ela fez. Aquelas últimas informações que Mariko havia dado eram muito importantes, pois poderiam significar que Zuku realmente a sondava, pois se estivesse atrás do rapaz, por qual motivo se aproximaria de Mariko? Demônios vingativos só vão atrás de suas vítimas. Eles também não se importam com a beleza, pois sabem que é passageira. As palavras de Mariko afligiram mais ainda a pobre senhora. Agora ela sabia que outro demônio cercava sua filha. No instante em que discutiam a nova questão apresentada, o Sr. Toranaga chega e diz: Tenho novidades, pessoal, querem ouvir? A senhora Aika, preocupada com a nova condição que a filha lhe apresentou, explicou tudo para o Sr. Toranaga e então ele falou: Bom, o que eu tenho são curiosidades a respeito do demônio Akanami, mas agora eu vejo que o que me expôs é muito mais importante. Falaremos em outra oportunidade. Me diga, minha jovem, além de sentir o hálito dele em seu rosto, de perceber que ele a cheirava, poderia dizer algo mais? Sei que só foram alguns segundos, mas mulheres são muito observadoras e às vezes percebem detalhes. Uma informação a mais seria muito importante para que eu confirme uma teoria que eu tenho. Mariko, olhando para sua mãe, como se pedisse ajuda em busca de memória, disse que não lembrava de mais nada. Foi só uma questão de segundos. O Sr. Toranaga então falou: Jovem, o tempo é o que menos importa para esses demônios no nosso plano físico. Eles são espíritos sobrenaturais. Se para você foram apenas alguns segundos, para eles, esses segundos podem ter sido suficientes para seguirem o que se propuseram a fazer. Fixe sua memória no exato momento da aproximação e esqueça as medidas do tempo. Segurando as mãos da filha, a senhora Aika falou: Vamos, filha. Faça o que o Sr. Toranaga está dizendo. Ele sabe o que está falando. Realmente, no mundo espiritual não existem nuances de tempo. Um dia aqui pode ser um século lá, ou o contrário, nem sei. As palavras da mãe caíram na mente de Mariko. Ela então fechou os olhos e começou a pensar na cena novamente. Todos a esperavam com bastante expectativa, porém, em silêncio. Eram momentos muito angustiantes. De repente,
Maricô abre os olhos e diz: ele chegou perto dos meus ouvidos e disse que era preciso libertar Yokai e que ele me levaria até a jaula, porque eu sou a chave. Falou que por minha causa ele não tem mais serventia no mundo espiritual e que agora ele está tendo que se esconder em planos inferiores para não ser destruído. E ainda falou que é para o Sr. Toranaga pegar uma substância que está com a mamãe e preparar junto com as ervas que ele possui e despejar nas feridas de mordida do Sr. Hayato, que essa porção, além de curar a maldição que está se espalhando no sangue dele, ela também irá tirar o Sr. Hayato de ser alvo de Tec-Tec, pois só quebrando o pacto de vingança é que tudo isso terá fim. Surpresos, todos se olharam. O Sr. Toranaga, quebrando o silêncio, falou: então, mãos à obra. Não podemos perder tempo. Zuko disse que uma maldição está se espalhando em Hayato. Senhora Ika, por gentileza me acompanhe. Preciso de sua ajuda. Temos que agir rápido, pois ainda não sabemos quanto tempo ainda nos resta. O Sr. Hayato, com um olhar exclamativo, tentava saber que substância seria essa que a Senhora Ika tinha. Então se ofereceu para acompanhá-los, mas o Sr. Toranaga o impediu, dizendo que precisaria de mais informações de Maricô e que seria melhor alguém com mais experiência que o jovem Hiro para poder obtê-las. Mesmo reticente, o velho fazendeiro concordou. Na pequena sala na qual Toranaga tinha como depósito de suas ervas e anotações, o sábio senhor convidou a senhora Ika para se sentar, e quando ela se acomodou, ele então falou: há quanto tempo Maricô é Tec-Tec? A pergunta causou surpresa à boa senhora, porém, refeita disso, ela falou: de onde o senhor tirou essas informações? A serenidade e a calma do Sr. Toranaga a desconcertou quando ele disse: Senhora Ika, não temos muito tempo para que eu explique como eu sei, mas em respeito à senhora, eu vou dizer: sou um homem idoso, já vivi muitas experiências, me casei com uma mulher muito sabedora de ervas e de criaturas sobrenaturais. Tudo que a senhora vê nesse lugar de ervas e anotações mencionam seres como Zuko, Yokai, Akanami e outras criaturas que talvez a senhora nem tenha conhecimento que existem. Existem detalhes e curiosidades delas que irão surpreendê-la, portanto, te digo que as informações que sua filha nos deu agora, há pouco, em relação às lembranças, estão muito detalhadas para que algum espírito humano as acesse. Além do mais, ela comentou que Zuko disse que ela é a chave da gaiola que prende Yokai. Informa a senhora como minha total certeza que chaves que aprisionam demônios são os próprios servos por eles criados. É uma questão de segurança para eles terem as chaves bem próximas. Partindo desse princípio, eu volto a perguntar: há quanto tempo Maricô é Tec-Tec? A determinação desse tempo é muito importante para podermos chegar à elucidação disso tudo. Apesar do tempo não fazer diferença no mundo espiritual, ele é um fator determinante para o nosso mundo físico. Eram argumentos muito fortes e a senhora Ika não teve outra alternativa a não ser, entre lágrimas, expor tudo. Atento a cada palavra da senhora Ika, o senhor Toranaga pegou um dos seus diários de anotações e então falou: acho que agora tenho algo para ajudar sua filha. Não se preocupe, dará tudo certo. Existem muitas chances de normalizar a vida de Maricô e reverter o pacto de maldição. Já que Yokai está aprisionado, é muito importante, porém, que Yokai não seja liberto. Temos que providenciar algo para ocultar Maricô de Zuko. Agora me diz, essa substância que a senhora possui seria o quê? O senhor Toranaga passou muita segurança, e então ela revelou do que se tratava. Animado com esse achado especial, o senhor Toranaga convidou a senhora Ika para ajudá-lo a encontrar algo nas anotações para utilizar a substância para curar Maricô, e ela prontamente atendeu. Enquanto Toranaga e a Ika se ocupavam das suas novas tarefas, Hayato, Hiro e Maricô
Se preparavam para tentar obter mais informações oriundas das lembranças da moça. O senhor Hayato quis saber da jovem o que mais ela poderia informar, se havia algum detalhe que eles também poderiam utilizar. A moça, fechando os olhos, tentava visualizar a cena novamente, e então, com os olhos fechados, ela falou: "Estou ouvindo algo que a sombra me diz. Só um minuto, que ela está falando muito baixo. Silenciem-se, por favor." Os dois homens se assustaram, pois aquilo parecia que estava sendo dito naquele momento. Todavia, não emitiram som algum, apenas observavam, mas preparados para qualquer tipo de ajuda que Mariko porventura precisasse. A moça então continuou falando: "Ele quer que eu saia daqui à meia-noite de amanhã e o encontre no muro de onde eu o vi. Quer que leve a substância que está com mamãe. Disse que se não fizer exatamente como ele ordena, o senhor Hayato, à 00:01, será o novo senhor das cavernas sombrias, junto com as crias de Akanami." Está falando que Akanami não libertou mamãe e o senhor Hayato. Ele apenas cumpriu a parte dele para se livrar da maldição que o obrigava a cuidar daquelas criaturas que teve que adotar como suas. Aquilo foi um castigo que Yokai deixou para ele, porque ele queria fazer pactos de vingança e tomar o lugar do demônio supremo da vingança. Akanami é um demônio inferior e estava cansado de fazer papel para o qual foi criado, ou seja, viver em banheiros imundos e depois espalharem doenças. Zuko disse que após a tentativa de tomar o lugar que não é dele, Yokai o condenou a ficar lá por toda a eternidade, sendo babá nas cavernas, até que ele encontrasse alguém para substituí-lo. Quando ele viu o senhor Hayato lá, então o elegeu para isso. Mas para que a substituição aconteça, é preciso que o senhor Hayato fosse contaminado por uma mordida e depois contaminasse alguém, e só aí estaria pronto para tomar o lugar dele. Mas seus planos fracassaram, porque a velha curou o senhor Hayato com ervas sagradas, e então ele teve que deixá-los ir, pois não tem poder algum para manter ninguém lá. Apenas os paralisou com um pouco de gás das cavernas. As novas informações deixaram Hiro e Hayato bastante chocados, pois como poderiam lidar com tantas informações assim? Mal sabiam por onde começar. Então, resolveram que o Sr. Toranaga provavelmente possuía maiores informações para resolver isso. Porém, preferiram deixar que ele cuidasse da questão anterior com a Sra. Ika. Já eram quase 2 da madrugada, quando Toranaga e a Ika chegaram com 4 potes. Em um havia substância de tec-tec, em outro havia uma espécie de líquido de aparência escamosa e de um vermelho muito intenso. E outro havia a erva mandrágora, mas não a que nasce nas cavernas sombrias. Essa era das regiões pantanosas do local. Era conhecida como mandrágora crocodilo, pois sua aparência era como se fosse a pele de um. E finalmente o outro pote que estava vazio. Dirigindo-se a eles, o Sr. Toranaga disse: "O que verão agora pode ser muito assustador, mas não se preocupem, não façam nada e não interfiram." Logo depois chamou Mariko. Inocentemente a filha se uniu a eles. A senhora Ika colocou-se por detrás da filha e a pediu para colocar os braços para trás. Mariko não entendeu nada, mas obedeceu. Em uma agilidade raramente vista, a senhora Ika atou os pulsos da filha e a imobilizou. Hiro imediatamente fez gestos de interferir. O senhor Toranaga, com voz firme, ordenou que não fizesse. Hiro, assustado, olhou para o senhor Hayato, como se pedisse orientação. Mas o velho senhor fazendeiro conhecia seu tio e pediu para que Hiro obedecesse. Ele então se afastou. Mariko, assustado, olhando para a mãe, perguntou: "O que está acontecendo, mamãe? Por que fez isso? Está me assustando." A senhora Ika, com lágrimas nos olhos, falou: "Está tudo bem, filha. Não se preocupe. Estamos cuidando de você."
Assim que falou isso, a mãe pegou a adaga que Toranaga lhe entregou e, em um rápido movimento, rasgou uma parte das vestes da filha que se localizava no abdômen. E quando iria cortar a pele, Toranaga falou: "Não, precisa ser um ponto mais abaixo. Meça um dedo mais abaixo." A senhora Ika mediu e, sobre os olhares incrédulos e apavorados de Hiro, Hayato e Mariko, a senhora, com a ponta da adaga, aprofundou na pele da jovem moça e a atravessou até o meio. A princípio saiu sangue comum. Hiro implorava para que a senhora parasse, pois ia matar sua filha. Entretanto, a tarefa estava iniciada e a senhora Ika prosseguia. Hiro, então, em uma atitude de puro desespero para salvar Mariko, pulou em cima da senhora Ika, que, desequilibrada, caiu. Aquele gesto fez com que a adaga se aprofundasse mais no ventre da moça. E então, um líquido verde viscoso começou a surgir da ferida. Hiro, ao ver aquilo, parou e, assustado, olhava. O senhor Toranaga rapidamente falou: "Pegue o pote, senhora Ika, e encha. É disso que precisamos." Imediatamente ela obedeceu. O senhor Toranaga então pegou um pó amarelado que estava em suas mãos e passou sobre a ferida da moça, que instantaneamente se fechou, e ela desmaiou. Refeitos do que acabara de acontecer e colocando Mariko no quarto para ficar mais confortável, Hiro e Hayato se dirigiram para Toranaga e a Ika. Perguntaram o que era aquilo que acabava de presenciar. Era surreal demais para que não lhes fosse esclarecido os detalhes do que ocorrera. O senhor Toranaga então explicou: "A senhora Ika me revelou que Yokai fez de Mariko sua serva e a transformou em Tek-Tek. Antes de perguntarem como isso aconteceu, deixe-me explicar, e aí entenderão." Emudecidos e atentos, acenaram positivamente com a cabeça e ouviram as explicações. Então, o sábio senhor Toranaga continuou: "Se lembram que Mariko, quando se concentrou nas suas memórias para tentar se lembrar de tudo o que aconteceu com ela naquela noite, fez uma referência a uma substância que a senhora Ika possuía e que poderia ajudar na libertação de Yokai? Então, acontece que aquilo me chamou a atenção, pois eu queria saber que substância era essa. Também quis saber qual o motivo de Mariko ser a chave que libertaria o demônio da vingança. Pois, como está escrito nos antigos livros, confeccionados por monges da montanha, e que deixou bem claro, era que humanos nunca poderiam ser chaves de demônios no submundo, pois somos constituídos de carne e ossos. Não seríamos fortes o suficiente para suportar tamanha responsabilidade. Somente demônios criados no inferno suportariam tal carga. Partindo desse princípio, desconfiei que Mariko não fosse mais humana." Boa noite. E então, pessoal, gostando do conto até aqui? Você pode deixar sua opinião nos comentários. E os nossos agradecimentos especiais ao Joseph, autor deste conto. Caso você queira nos enviar um conto ou um relato, pode enviar para o nosso e-mail ou para o WhatsApp do canal, que estarão na descrição deste vídeo. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia. Até mais!